ser empreendedor é não desistir nenhum dia. E o não desistir, pra mim, é entender o dia que eu preciso simplesmente ficar off 100% Pra e recuperar. como se ninguém existisse, eu desligo tudo e fico no meu quarto. Isso é não desistir. Porque não é demonstrar fraqueza, sabe? Isso pra empreendedoras em todo o contexto. A Pá faz sua própria canção. Toda Leste. Oi, gente, tá começando hoje mais um Pra Toda Leste, eu sou a Kelly. E antes da gente continuar, vocês já estão vendo que tem alguma coisa diferente. Hoje eu tô sozinha aqui com a minha convidada, né? Sozinha não, estou muito bem acompanhada, por sinal. Mas a Thaísa hoje teve um problema de saúde, então ela ficou off. E vamos seguir com a nossa programação normal. Antes de eu apresentar a nossa convidada, deixa eu falar pra ti o que é o Pra Toda Leste. O Pra Toda Leste é um podcast pra você que empreende, pra você que tem histórias reais, que são pessoas reais, que passam por frustrações, por acertos, por muitas situações mesmo que o empreender nos dá de presente, né? Pra gente aprender a lidar com algumas situações também. E aqui a gente quer ser canal de muito afeto, quer ser canal de acolhimento, de falar, cara, tá tudo bem, tu não é aquele workaholic que precisa trabalhar e produzir o tempo todo, que a gente erra bastante, a gente acerta e a gente mostra com muita transparência. Então, Bia, muito obrigada por tu ter aceito o nosso convite, pela tua disponibilidade. A Bia, pra você que não conhece ainda, o Fê vai estar deixando o arroba dela aqui embaixo na descrição. A Bia, ela é especialista, né, na área de influência das redes sociais, é influenciadora também, e por meio do teu trabalho como influenciadora, a partir disso tu fundou a tua agência de marketing, né? Então, Bia, muito obrigada mais uma vez por ter aceito. E hoje a gente vai falar muito sobre a questão das redes sociais. E pra gente começar, Bia, conta pra gente, na tua opinião, na tua experiência profissional, qual que foi o maior erro, assim, que você percebe que as empreendedoras cometem ali na rede social delas? Legal. Então, muito prazer, eu sou a Bia, né? Bia de Beatriz. Então, aqui no Pra Toda Leste a gente tem outra Bia também, Isso. né? Eu sou a Bia. Então, como a Kelly comentou, basicamente eu comecei como influenciadora. Então, a minha carreira, de fato, começou lá como influenciadora. Eu vou me apresentar rapidamente para vocês, mas me sigam para saber mais sobre a minha história, sobre o que acontece no dia a dia. Então, eu comecei como influenciadora, trabalhando lá em São Paulo, bem no interior de São Paulo, chama Porto Ferreira, a cidade de onde eu vim. Então, eu comecei como influenciadora lá, uma coisa bem assim, dia a dia. Despretensiosa. A história desse começo foi muito engraçado porque eu nunca me imaginei sendo influenciadora. Por mais que eu era uma pessoa muito comunicativa, a gente sabe que dentro de uma cidade pequena, essas opções, assim, que você vai se expor na mídia, é muito... Você tem uma certa vergonha, obviamente, né? Uma cidade de 60 mil habitantes, então todo mundo conhece todo mundo. Então eu me lembro que eu sempre gostei de ganhar coisas grátis, e essa é uma verdade minha. Cara, uma coisa grátis por aí, me avisa que eu vou buscar. Sempre gostei. Até hoje. Até hoje, tá? Então o Boticário lança aquele produtinho grátis, eu sou a primeira a tá lá. E eu lembro que na época apareceu pra mim, nessa história de procurar produto grátis, uma marca chamada The Insiders, que fazia campanhas com pessoas comuns. E eu achei, cara, isso é genial. Me inscrevi pra ganhar um kit de produtos ali e recebi em casa, então, uma linha de shampoos pra poder fazer essa publicidade. Mas eu não imaginava a dimensão que isso tornaria na minha vida, né? Então, eu recebi esses produtos, comecei a usá-los e testá-los, fiz o feedback pra marca, e aí em seguida eles me pediram pra fazer um vídeo pro YouTube, pro Instagram, na época era IGTV, isso há mais ou menos 6 anos atrás. Foi um vídeo pro IGTV e aquele vídeo, pra quem não tinha nem 1.000 seguidores, bateu 5, 6 mil visualizações em pouquíssimo tempo. E eu falei, cara, eu acho que eu levo jeito. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Enfim, foi daí que começamos toda a história como influenciadora. Em menos de 6 meses, eu já tinha mais de 20 marcas no meu portfólio de trabalho. Bati ali a casa de quase 10 mil seguidores na época. Para uma cidade muito pequena, isso era muito. Tinha muitas empresas que faziam parceria comigo. E aí a gente vai chegar de fato na pergunta que tu me fez, né? O que foi mais difícil pra mim? E naquela época, eu já bem estabelecida como influenciadora, meu marido decidiu que nós mudaríamos de estado. E agora? E agora? E agora é uma construção novamente do zero. Então, pra mim, como empreendedora, hoje já como empresária, mas olhando para esse contexto
de redes sociais é ter que se validar novamente. Então, eu tive que validar de novo aquilo que eu vendia. Então, eu dizia que ser influenciadora era bom, eu ensinava outras mulheres, eu tinha feito mais de 100 mentorias na área para poder falar com outras mulheres a se tornarem influenciadoras, e eu simplesmente agora vou mudar de estado. Então, eu saio de uma cidade de 60 mil habitantes e venho pra Joinville. Com 600 mil habitantes. 600 mil habitantes, assim, num censo lá de 2011. Então, assim, sabe Deus como é que tava isso há 4 anos atrás. Quem era você na filinha do pão? Exatamente, quem era eu na fila do pão? Então, eu tive que provar tudo aquilo que eu disse para as mulheres que estavam começando. Sobre começar tudo do zero de novo, sobre como ganhar seguidores dessa região, entender se eu realmente construí um senso de comunidade com as pessoas que eu já tinha tido lá atrás. Perfeito. Então, sinceramente, o que eu acho que é mais difícil na vida do empreendedor é que em todos eles, em algum momento, eles vão precisar validar aquilo que eles dizem. Seja para um produto que eles vendem, seja para uma mulher da área da beleza, ela tem que validar aquilo que ela faz. Então, um exemplo, assim, a grosso modo, se a gente pegar uma pessoa de leste mesmo, trazendo para tua leste, cara, ela é a validação do próprio negócio dela. Se tudo que ela construiu até aqui, ela precisar revalidar de novo para uma aluna que ela vai ter, uma mentorada, ou até para uma própria cliente, ela se valida todos os dias. Porque ela tem que pôr em prática aquilo que ela aprendeu. Exatamente. Todo dia e de cada vez melhor. Então, para mim, eu acho que a parte mais difícil, assim, é a validação. E eu acho que, assim, também entra a questão de que nem a maioria das pessoas que usam, hoje em dia, a rede social, na verdade, ela é a rua mais movimentada, né? Tá todo mundo ali o tempo todo. Sim. E a gente consome muito entretenimento, mas consome muito conteúdo também. E, na maioria das vezes, o maior problema é quem tá utilizando, quem tá tendo que criar esse conteúdo, é entender que vai precisar fazer essa validação. Porque tem gente que ainda acha que só o boca a boca vai fazer alguma coisa. Exatamente. E faz. A gente sabe que faz. Mas acaba se limitando muito também pra realidade, né? Até que ponto, né? Até que ponto, perfeito. Então, pra vocês entenderem esse contexto, minha vinda pra Joinville foi esse processo de validação. Então, vamos começar a construir de novo a audiência. E pensei, cara, por que não começar a trabalhar com outras influenciadoras? Então, na época, uma amiga mais próxima era influenciadora aqui em Joinville e já era muito bem conhecida, mas precisava de alguém para fazer a parte burocrática da vida dela como influenciadora. Então, a Bela foi a minha primeira pessoa que eu assessorei aqui, sim, ela foi um case muito legal de sucesso. A gente chegou em grandes marcas com ela, então beijo pra ti, Bela, que fez parte desse processo. É influenciadora até hoje. Hoje, obviamente, só pra curtir. Ela já chegou num patamar diferenciado. Hoje, com 5 filhos, acaba que ela 100% Meu Deus, né? maternidade. Não tem nem como fugir, nem se ela quisesse. Não tem. Então, mas ela foi um case muito especial pra gente, porque foi dali que surgiu. Hoje a gente tem em torno de 16 influenciadores que nós cuidamos. Então, eu abri a agência nesse meio tempo. Então, temos 16 pessoas ali importantes que trabalham com as redes sociais, fazem publicidades, assim, diariamente, em que a gente faz toda essa assessoria. Então, novamente, validei tudo aquilo que eu tinha pra mim. Contratos, nota fiscal, tudo aquilo que é burocrático e que muitas influenciadoras não sabiam ideia que precisavam ou que tinham que fazer. Então, hoje a gente é essa ponte muito importante para as influenciadoras. Perdi tudo do que eu tava falando. Se quiser me fazer a pergunta de novo. Não, mas é a questão mesmo, eu acho que tu respondeu perfeitamente, assim, é a questão mesmo dessa validação e deles entenderem que o quanto é preciso ter essa validação, Perfeito, né? perfeito. Porque até o mundo beauty, tu falou das influenciadoras, também elas se veem muito informal, né? Sim. Elas se veem como aquela coisa, igual você tava se vendo, mas eu vou conseguir influenciar o quê? Pra quem? Exatamente. E a empreendedora que vende o próprio serviço, a lash designer, a designer de sobrancelha, micropigmentadora, elas se veem como uma profissão, mas ainda de forma informal. Como se fosse aquela coisa assim, até tal momento eu vou ser isso, depois eu tenho que ser alguma outra coisa. Sim, porque ainda não é uma profissão regulamentada. Então acaba tendo muita essa informalidade, né? É o mesmo contexto da influenciadora, como tu pontuou. São pessoas que estão ali nas redes sociais e que elas estão falando, e por isso que muita gente acaba descredibilizando muito esse trabalho. Então eu não tenho que pagar, eu não tenho que. É só uma troca, é só uma permuta, não precisa.
mas é um trabalho. É um trabalho. Então, olhando para as empreendedoras em si, que foi o ponto que eu me coloquei quando cheguei aqui, agora é o momento de, além de ser influenciadora, ajudar outras influenciadoras também. Então, a gente começou a profissionalizar isso. Então, até em conversa com amigas, a gente fala que um dia talvez a gente abra um sindicato das influenciadoras, porque não existe isso, sabe? Não tem uma regulamentação de como deve ser, exato. Então, daí surgiu uma necessidade importante que aí vai para todas vocês que são empreendedoras, que foi entender a dor que algumas empresas tinham quando chegavam pra gente para contratar uma influenciadora. Então, chegava lá uma empresa regional em que fazia colchão, por exemplo, vende colchão, e queria fazer uma publicidade com a influenciadora. E nós olhávamos para aquele perfil e a gente sabia que aquilo não ia ter retorno. Então, como eu falei, fica aí uma dica extremamente importante. Não adianta tu contratar a melhor influenciadora que for pro teu perfil. Se você não tiver um perfil preparado e bom pra isso, tu não vai ter retorno. Entregar, né? Porque a influenciadora, ela é meramente um boca a boca, só que dentro da comunidade que ela criou, desse senso de comunidade. Então, se eu chegar aqui e te indicar algo, é muito mais fácil de converter. Mas e se tu for lá no profissional e a aparência dele é muito ruim? Sim. Tu vai olhar e falar, tá, por mais que a Bia me indicou, putz, não quero. Não, acho que não vai me entregar. Não vai me entregar. Então, a marca, ela precisa estar muito bem consolidada, posicionada, ela precisa ser apresentável para quando a influenciadora fazer a publicidade. Então, essa era a maior dor que a gente via. Então, a gente abriu um setor dentro da agência para poder atender essas empresas também. Para preparar elas pra... Peraí, antes de fazer uma publicidade, vamos arrumar esse perfil? Vamos reestruturar, vamos fazer um branding, vamos conversar de fato com os teus seguidores que tu já tem, para depois a gente fazer uma publicidade. Perfeito. Então, a gente começou a atingir esses dois mundos. Então, hoje, continuando a história, né? A gente atende influenciadores, já chegamos a atender mais de 25 influenciadores ao mesmo tempo. Ao decorrer dos anos, a gente está há 4 anos no mercado, a gente foi segmentando melhor, entendendo quem a gente realmente gostaria de atender, aonde dava para atender melhor. E marcas, a gente chegou a ter mais de 20 também marcas. Legal. Hoje a gente atende em torno de 12 marcas ali por mês. Mas já fizemos trabalhos assim, seja com Starbucks, Shopping Miller, McDonald's, grandes players do mercado, assim, de marcas. Que isso é muito satisfatório para quem veio de uma cidade desse tamanho no interior de São Paulo. Em pouco tempo também, Em pouco tempo. E imaginar a dimensão disso. Então, ser empreendedor é não desistir nenhum dia, cara. E o não desistir para mim é entender o dia que eu preciso simplesmente ficar off 100% e como se ninguém existisse, eu desligo tudo e fico no meu quarto. Isso é não desistir. Porque não é demonstrar fraqueza, sabe? Isso para empreendedoras em todo o contexto. Então, no mundo beauty, a gente tem muito isso, olhando para final do ano, por exemplo. Tá chegando. Sim, é um momento muito caótico, né? A gente sabe. Elas trabalham redobrado, porque todo mundo precisa estar bonito para as festas. E a maioria dessas pessoas olham para esse momento como um momento oportuno de ganhar dinheiro. Sim. Acho ótimo, acho válido, acho que faz sentido, tem que investir mesmo. Mas, cara, bateu aquele, preciso descansar. Você não tá desistindo por você. Você tá, na verdade, olhando pra você e entendendo o quê? Eu preciso diminuir o ritmo. É respeitar as pausas, né? Exatamente. Entender isso não é desistir. Os limites, né? Exato. Porque eu fui lash já. Eu trabalhei por 8 anos com atendimento. E no meu 3º, 4º ano, assim, que foram os auges de agenda mesmo... cara, eu atendia domingo. Final do ano, dezembro, eu não tinha nenhum domingo que eu tinha folga. E daí aconteceu que, né, até no meu 4º ano que eu tava em atendimento, que nos 2 últimos domingos de dezembro, eu tinha cliente das 7 da manhã às 11 da noite. Era aquela coisa assim, sem pausa mesmo, porque era uma emendada na outra, não tinha pausa pra almoço. E era aquela coisa, eu queria aproveitar a oportunidade, mas nesse último ano que eu tive um monte de desmarque, porque daí deu um domingo lindo de sol, aonde todo mundo queria curtir a família, queria aproveitar. Foi bem, tipo, pós-pandemia também. Sim. E aí o povo queria sair, queria fazer alguma coisa. E daí eu percebi que, cara, não faz sentido. Porque daí eu tava esgotada, né? Eu tava esgotadíssima. Não vale. Pelo aquele dinheiro que ia entrar aqui, ia me ajudar super. Só que as clientes decidiram fazer outra coisa. Então eu falei, cara, no 5º ano de atendimento, eu falei, cara, esse ano vai ser diferente.
Eu vou limitar Sim. a quantidade, sabe? Se tem uma coisa que... Se me perguntou assim, uma dica que tu pudesse dar pra quem tá começando a empreender hoje. Cara, abrir o CNPJ e vamos começar a empreender. O que tu faria, assim, a primeira coisa? Impor limites. Essa seria a primeira coisa. Eu demorei, olha, gente, bastante tempo pra entender o limite das coisas. Seja meu limite, seja limite de funcionário, seja limite de agenda, o que for. Demorei um pouco pra entender isso, muito por esse senso de necessidade. Exato. Mas eu pude entender que tu qualifica as pessoas de uma forma muito melhor e teus clientes, tu qualifica tudo quando você impõe limites. E são limites inegociáveis aos seus valores, ao seu propósito. Claro, a gente quer trabalhar cada vez mais pra poder conquistar mais coisas e ter mais dinheiro. Cara, mas e o limite dessas coisas, né? Então, como mãe, posso dizer também, sou mãe, tenho uma filha de 4 anos, então esse limite ele precisa ser imposto. Então, se hoje eu fosse abrir uma nova empresa, essa seria a primeira coisa que eu faria, sabe? Já chegar impondo os limites de cada coisa. Porque é importante a gente saber até onde a gente pode ir. É perfeito, porque daí depois o que fazer, você já tem pelo menos uma direção. Você sabe o que você não aceita, ou até onde seria o ponto de limite mesmo, e fica mais leve, E tá tudo bem. Tem que tá tudo bem. Exato. Senão, a gente passa por lugares que a gente não precisaria passar. Então, a mesma coisa vale pra redes sociais. Então, a gente tava falando isso antes de começar, né? Brinquei com a Kelly que... Cara, quem entrar no meu perfil hoje, no dia da gravação, não vai encontrar nada. Tem um story do repost da Kelly. E, claro, pra mim como influenciadora, olhando a grosso modo, é vergonhoso. Meu Deus, eu sou uma influenciadora, eu preciso estar lá, preciso estar presente, minha vida. Só que o ponto é, nem todos os dias eu tô bem. Nem todos os dias eu tenho como produzir conteúdo de valor. Então, eu tenho hoje essa liberdade. Às vezes eu fico 2, 3 dias sem aparecer. Cara, tá tudo bem. As pessoas, a minha comunidade já entendeu que é assim que funciona. Então, se você cria uma comunidade onde você é perfeita num nível de que tu tá todo dia ali, tu posta todo dia, tu tá... Não vai conseguir manter isso. Sustentável. Então, isso vale pra você empreendedora, que tem um estúdio de beleza, que faz maquiagem, que faz unha, que faz o que for. Tu não é obrigada a postar todos os dias. Não é obrigada a postar a tua vida na íntegra. Não. Tu é institucional, tu é um negócio. É inegável que pessoas se conectam com pessoas? É inegável. As pessoas, elas se conectam mesmo. Com histórias reais, com conteúdo autêntico. Mas não significa que tu tem que ficar refém das redes sociais. Isso é uma obrigatoriedade, né? Porque senão ele ultrapassa o limite da leveza e fica aquela coisa tipo, ai, vou ter que fazer isso. Aí sim que tu não vai conseguir sustentar por muito tempo, porque fica cansativo. E geralmente assim tu não tem retorno. Quando tu tá nessa pegada de que eu preciso fazer a todo custo, eu tô olhando pra métrica, eu tô olhando pra engajamento, cara, tu não vai ter retorno. Porque a forma como você produz desse jeito faz com que o Instagram entenda que não é... Eu não sei se, sei lá, o próprio Instagram, ele sente essa energia da nossa vida, sabe? Eu brinco porque já teve pessoas ao meu redor que falavam assim, cara, tu produz ali quando tu quer. E esse era, quando eu tinha um canal no YouTube, ficava escrito na capa, sabe? Vídeos quando dá. Porque essa era a verdade da minha vida. Eu produzia, mas quando dava. E é assim nas minhas redes sociais, sabe? Não é que eu sou desleixada. É porque hoje eu tenho outras demandas mais importantes, mas ainda assim, é quando dá. É conforme vai acontecendo, é sem esse peso do julgamento. É vida real, É vida real. E vou te falar que as minhas métricas, elas costumam ser assim, ó, gritantemente melhores do que pessoas que eu tenho perto, acompanho, que têm uma vida estritamente regrada em postar todos os dias, quantidade de stories certos, sabe aquele negócio, tipo, bem... Muito ensaiado, né? Não tem como. Engessado de certa forma. Essa não é a vida. E é perfeito isso. E também porque tu gera, de certa forma, como influenciadora, você gera uma comparação pro público que tá te acompanhando. Sim. Então, a gente precisa ter essa preocupação também de a audiência que acompanha a audiência, ela tem que se sentir
que ela é de igual pra você. E, cara, se tu aparecer produzindo sempre com um sorrisão no rosto, sempre aquela coisa assim, ai, Mulher Maravilha. Cara, chega uma hora que a audiência olha e fala, meu Deus, que pessoa merda que eu sou. Porque eu não consigo ser igual todos os dias. E daí, que fica insustentável também pra quem acompanha. Quer ver um exemplo ótimo disso? É tu olhar a Virgínia. Cara, a Virgínia, maravilhosa, gosta do conteúdo dela, ela é lindíssima. Só que, cara, jamais, eu acho que nenhum de nós, meros mortais aqui, quem tá assistindo a gente, tem como fazer qualquer tipo e nível de comparação. Sim. Não tem como. São realidades absurdas, muito né? diferentes. Então, se pensar, putz, mas ela produz conteúdo todo dia. Mas, gente, ela não lava um prato e tá tudo bem, não estou dizendo que ela está errada. Na realidade dela funciona assim. Mas ela tem babá, ela tem pessoa pra limpar a casa, ela, enfim. Pra fazer a comida dela, pra tirar, lavar a roupa de dela. De fato, vive uma realidade extremamente diferente. Então, não tem como usar ela como um comparativo. E aí vai pra uma infinidade de outras pessoas que vivem outras realidades. E aí a gente entra naquele ponto dos gurus da internet, né? Faz uma receita de bolo. É assim, posta 3 conteúdos no dia, aparece tantas vezes nos stories, reels de tantos minutos, com a legenda escrito assim, que tu vai viralizar e vai... Em uma semana. Olha, tu pode até viralizar, mas o senso de comunidade, que é o mais importante, que é o que vende, que é o que gera engajamento de fato, isso tu não vai conseguir. Isso não tem receita de bolo. São testes, são conversas com a sua audiência. Então, hoje eu tenho um seguidor da época que eu morava em Porto Ferreira, segue me acompanhando e falando assim, cara, parece que eu fiz parte disso contigo. Eu te acompanho, eu sei da tua filha, eu sei do teu parto, tudo, porque fizeram parte desse processo, né? Então, isso é senso de comunidade. É gente que se conecta com a gente e que, de fato, vai olhar pra história e vai falar, cara, eu realmente fiz parte disso. Me sinto parte da história, diferente de um vídeo viralizado. Vocês não têm noção tanto de influenciadores que já procuraram a gente. Quero começar a trabalhar com influência, ou quero fazer meu Media Kit, começar a fazer publicidade. Beleza, a gente senta pra ter uma conversa franca. E como é que tu chegou onde tu tá? Eu postei um vídeo de maternidade e viralizou. Saí de 1.000 seguidores pra 100 mil. Qual que é o teu propósito nisso, né? Não existe. A pessoa não vai fechar a publicidade. Se ela fechar, porque a marca muitas vezes tem disso, marcas mais imaturas, de fecharem por número de seguidores, não vai ter retorno nenhum, nem pra influenciadora, nem pra marca. Então, isso acontece com uma frequência muito grande. Então, um vídeo viralizado, ele não é nada. Não diz nada, né? Até que em Joinville, se eu não me engano, foi ano passado que viralizou um influencer que é engraçado. Ele fez um vídeo sobre uma resenha daquela Moni que faz bolo aqui em Joinville. Não sei se você conhece. Sei. Eu faço os bolos da minha filha só com ela, desde que minha filha nasceu. E eu fazia já com ela antes dela viralizar. E aconteceu de que ele postou uma resenha de uma cliente dela que falou coisas absurdas. E esse vídeo estourou ela de um nível incrível, assim. Ela saiu, sei lá, de 500 seguidores pra seus 100k, assim, sabe? E ela não conseguiu, ela foi muito transparente. Falou, cara, estourou, bombou, mas assim... O público não era aqui da minha cidade que eu ia conseguir oferecer, não era um público validado pro meu serviço. E, tipo, eu não quero ser influencer, eu sou confeiteira, então eu quero vender o meu trabalho. Ela excluiu aquele Instagram e criou outro. Sabe? Assim, eu achei maravilhoso, porque daí todo mundo começou, cara, a Moni agora vai aumentar o valor dela lá em cima, porque daí não sei o que. E daí, tipo, ela não conseguiu, ela foi muito transparente, fala, velho, cara, não é isso, sabe? Essa pessoa tem maturidade pra entender e sabe bem o propósito dela. Porque ela podia olhar pra isso, obviamente, deslumbrar. Vou criar um curso e vou virar mentora, como tá super na moda. Sim. E não é isso, sabe? Esse não é o propósito dela. Não é junto com todo mundo, Exato, né? O propósito tem que estar muito claro. O que eu quero? E a gente vê muito essa galera que vive patinando as ondas, né? Sim. Então, tipo assim, surfando as ondas, na verdade. Tipo, ganhei tantos seguidores, vou virar blogueira. Não sei o que, agora vou virar mentora, vou fazer um curso. Cara, fazer curso não é pra todo mundo. Não. Nem todo mundo tem dicção suficiente pra isso. Nem todo mundo tem culhão suficiente pra isso. Validou de fato o que tá falando, tá há anos no mercado, sabe o que tá fazendo, pra poder gravar um curso e vender. Mas, tava assistindo esses dias uma
primo pobre. Aham. Então a gente tem o primo rico e tem o primo pobre pra gente meros mortais, né? A gente conseguir ter a mesma dimensão, né, da realidade. E ele tava contando que ele foi convidado por uma plataforma de venda de cursos, como essas Hotmart, Eduz, pra dar uma palestra e aconselhamento pra pessoas que ficaram milionárias dentro de um mês. E aí ele pensou, cara, que legal, né? Vou falar com essa galera e tal, mas me explica quem é essas pessoas, né? E aí, o resumo é que, de fato, essas pessoas decidiram lançar um curso de forma aleatória e ficaram milionários. Só que não sabem fazer gestão desse dinheiro. Por quê? Não teve uma construção. Não foi nada Simplesmente saíram programado. de R$100 para R$1 milhão. Então, aí ele tava contando de uma senhorinha que fazia um bom pudim em casa. Não era confeiteira, não era nada. Ela só fazia pra Ela família. só fazia. E ela foi e fez um curso numa dessas plataformas de como fazer o melhor pudim do mundo. Fofa, vendeu um monte. E aí ela viralizou isso e vendeu e ficou milionária. Ok, ótimo pra senhora, maravilhoso. Tá, mas e se essa moda pega? Não tem espaço pra todo mundo. Não tem dinheiro pra todo mundo nesse nível. Não é que eu estou dizendo que eu não quero que todo mundo fique rico. A gente quer que todo mundo prospere. Mas a verdade é que nem todo mundo tá pronto pra isso. Então, é o que acontece com quem ganha na Mega Sena. Sim. Gasta o dinheiro porque não foi uma construção. Sim. Isso vale pra qualquer coisa, cara. Tudo que tu for fazer na vida precisa ter uma construção. Senão ele vai ser inconstante. Por mais que 1 milhão pareça-se muito dinheiro, a gente sabe que não é. Então, tá, e o que ela vai fazer agora? Ela vai fazer mais cursos? E depois disso, isso, vai ser o único lançamento da vida. Ela vai se lançar nas redes sociais, mas ela nunca nem falou com ninguém. Esse público é totalmente frio que comprou esse produto. Através de um patrocinado aleatório. Então, pensem que, assim, é a parte mais difícil, óbvio. Então, construir uma audiência, construir um público, andar nesse caminho árduo de parecer que tu posta, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, né? Mas, a longo prazo, é isso que vai te dar retorno por muitos anos. Então, se eu quisesse, assim, lançar hoje um curso pra minha audiência antiga lá de Porto Ferreira, eu sei que eu venderia. Porque essa audiência tá comigo e é fiel há muito tempo. Seja pra lançar agora, pra daqui 5, pra daqui 10 anos. Porque é uma audiência fiel. Diferente de uma audiência nova que eu acabei de conhecer. Tu ainda vai ter que validar. Exatamente. E assim, Bia, antes da gente seguir pra outra pergunta, que eu acho que tu vai conseguir trazer muita clareza também, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores oficiais do Pato da Leste. Então, muito obrigada, Melanina Store, você que é o nosso patrocinador oficial, uma loja especializada em produtos profissionais, pra você que trabalha com extensão de cílios, design de sobrancelha, micropigmentação. Tá subindo o QR Code aqui na tela, tem cupom de desconto pra você. Pato da Leste, o cupom, você ganha 10% em desconto pra renovar o teu estoque aí de dezembro. E preciso agradecer também a Beauty Site, que é o beauty que dá certo, tem cheirinho de lançamento, janeiro tem coisa nova por aí, tá subindo o QR Code também pra você conhecer um pouquinho mais dessa empresa. Bora lá então, Bia. A gente falou muito sobre a questão de validação e até no off eu falei assim que hoje no mundo beauty mesmo, falando dentro da realidade da nossa audiência, acabou sendo quebrado um padrão, criando outro padrão. Que era aquele padrão do sair da coisa rosa, daquela coisa mais menininha, mais delicado, e tá entrando algo mais que quer inspirar poder, quer inspirar elegância, né? Autoridade. Então, assim, elas estão querendo mostrar para o que elas vieram, só que acaba criando um outro padrão. E, de certa forma, entra total em conflito com elas conseguirem ser verdadeira com a audiência delas, porque elas não vão conseguir sustentar isso por muito tempo. Sim. Então, qual dica você passaria? Cara, eu trabalho na área beauty, não tô contente com esse meu novo rebranding, com o meu novo posicionamento. O que eu preciso olhar primeiro pra mim, pra eu conseguir mudar alguma coisa? Eu que tô sozinha, que não tenho ajuda de nenhuma social media, não tenho ajuda de nenhuma agência. Vamos a passos práticos, tá? Perfeito. Então, quando a gente fala de identidade visual, vamos fazer uma logo, o teu espaço, como olhar para as redes sociais, a gente coloca tudo isso dentro de um pacote chamado branding.
E o branding, ele é obviamente muito mais do que uma logo. Ele tá muito mais ligado ao posicionamento que essa marca vai ter. Então daí a gente começa a destrinchar todas as coisas que uma empreendedora precisa para a marca dela. Então, eu quero falar sobre brand, quero entender o branding da minha empresa. Qual é a primeira coisa que eu faço? Tu vai lá, vai abrir o Pinterest. Nesse momento mesmo que você tá me ouvindo, já abre o Pinterest. Cria uma pasta com o nome da tua empresa. E aqui fica um adendo. Se você também não está contente com esse nome, comece dentro dessa própria pasta. A gente vai fomentar ela para que vocês entendam esse padrão visual que vocês estão procurando. Mas se você tá contente, é esse nome que você gosta, é esse nome que você entendeu pra tua marca, já bota esse nome na pasta. E o primeiro lugar que a gente vai olhar é o Pinterest. Por quê? Lá é o lugar das ideias. Inspiração para chegar onde a gente quer. Depois disso, vão ter praticamente 3 palavras-chave que vocês vão digitar ali dentro para fazer essa pesquisa. A primeira dela são brands mesmo, escrever branding e ver brands. E aqui fica um conselho extremamente importante. Você tem uma empresa de lash. Vai fazer extensão de cílio nas pessoas. Você não vai procurar brandings da área de lash. Não. Por quê? Você quer ser autoral, você quer sair do padrão. A gente, hoje, como agência, fazendo um adendo, toda vez que a gente vai fazer um branding novo, a gente nunca vai no mesmo segmento. Porque se for pra ser assim, é só um copia e cola. Mais do mesmo, né? É mais do mesmo. E não é isso que a gente quer. A gente quer ter autoria. A pessoa ter, de fato, um olhar pra aquilo que é dela. Então, vai digitar branding e vai aparecer assim, gente, uma quantidade gigantesca de branding de outras pessoas. Vocês vão olhando e vão salvando coisas que aos olhos de vocês parecem legal. Bia, mas eu vi uma mecânica que eu achei legal, o branding. Salva. Isso tem algum tipo de importância. Por quê? Isso, querendo ou não, é uma coisa inconsciente que tá te ligando. Atraiu, né? Exato. Então é importante porque num todo, depois você vai conseguir chegar numa coisa que de fato faça sentido. Então tu vai digitar branding. Depois tu vai digitar sim, mas não branding da tua área, tu vai digitar a tua área. Por quê? Dali tu vai ter inspiração de cor, de roupa, de locais, de, uma infinidade de coisas. E dali também tu vai tirar coisas importantes. Vai salvando. Eu já tô imaginando uma pasta aqui bem aleatória de coisas assim, pro mundo leste, por exemplo. E tu vai colocando dentro da pasta. E por último, você vai colocar tipos de paletas de cores. E aí tu vai, de fato, entender ali que cores atraem os seus olhos. A gente não tá querendo construir padrão aqui. A gente tá olhando para aquilo que atrai você. Bia, eu tenho uma pasta. Vai criar agora um mood board. Esse mood board vai ter tudo aquilo que dentro dessa pasta gigante tu tirou como mais valor. Então, tu vai olhar agora a pasta como um todo. Vai limpar. E vai limpar. Vai separar, de fato, aquilo que, cara, eu bati o olho nisso aqui, é muito bom. Eu gostei muito disso. Tá, mas uma coisa é rosa, outra é vermelha, outra é verde. Aqui ainda não tem problema pra isso. Vai separar tudo e vai colocar lá no teu Canva. Abre o Canva, coloca lá dentro, escreve mood board e vai colando todas essas informações da tua marca. Beleza, Bia, agora eu já tenho tudo isso. Qual que é o meu outro passo? Eu preciso entender o significado dessas coisas. E aqui vai um recado importante. Por quê? Existe algo chamado neuromarketing. E dentro do neuromarketing, se eu uso as cores erradas, eu atraio as pessoas erradas. Então, as cores amarelo, vermelho, são cores que estão relacionadas muito ao público C e D e à alimentação. E aí eu quero fazer um jogo mental com vocês. Quem é de Joinville, principalmente, vai conseguir se identificar de forma muito rápida. Se a gente pensar nos mercados que a gente tem na cidade, que são de rede e muito grandes, e é, de fato, para um público mais geral. Quais são as cores deles? A gente tem o Comprão, a gente tem o Hipermais, a gente tem o Forte. São mercados que atendem a população como um todo. Posso ser da classe A e utilizar? Pode. Mas, geralmente, o público que eles querem atender o público C e D. Então, eu vou usar essa cor da minha marca se eu pretendo atender numa zona mais rica da cidade e eu quero falar com o público A? Não. Então, isso é importante. Entenda com quem você quer falar. Então, nesse momento, tu vai pegar as cores que tu mais gostou e vai começar a procurar o significado delas. Junto com isso, tu precisa definir o teu público-alvo. Com quem eu quero falar? Não, Bia, eu realmente tá tudo bem pra mim, o bairro que eu moro é mais simples e eu vou falar com a classe B e C.
intermediário ali. E tá tudo bem, gente. Há público pra todo mundo e tem que se definir isso. Quem tenta atender todo mundo não atende ninguém. Então, fez essa busca, olhou pro teu público, cara, defini que o meu público realmente é o público B e C. Tá bom, as cores que eu escolhi, tem azul, tem roxo, tem amarelo, tem preto. Disso aqui, o que eu consigo tirar que fala com a classe que eu estou querendo conversar? Preto, por exemplo, é uma cor que fala muito com a classe A. Por quê? Ele é uma cor que não tem briga com outras cores. Então, querendo ou não, você pode pegar marcas de luxo, como Louis Vuitton. A gente tem marcas como a própria Zara, eu acho. Zara, Coach, Gucci. Todas são marcas em que elas têm um posicionamento muito mais escuro e que ela tá falando com o público A diretamente. Então, cara, preto não é pra mim, tá bom, então tu vai tirar o preto. O rosa talvez nem vai entrar. Porque tu vai olhar pro rosa e vai pensar, cara, ele tá falando com o meu público, mas não é a cor que eu quero trabalhar e segmentar. Então, aí vai essa informação de fato, tu tirar as cores que não fazem sentido na neurociência. Não no neuromarketing, que tem a ver com a neurociência. Posteriormente a isso, tu vai começar a juntar tudo isso e criar a tua identidade visual. Imagine você ter isso numa única pasta dentro de um mood board, e todo o conteúdo que você for criar ser baseado nisso. Fica muito mais fácil. Não vai ter que criar sempre, né? Você não vai criar sempre um padrão. Então, tu precisa ter um padrão. Só que, claro, antes disso, estude você. Estude quem você é. Vá para os teus gostos. Essa busca no Pinterest vai, de fato, te trazer para esse momento de, cara, é isso que eu gosto. Isso que me atrai, né? Isso que me atrai, exato. Vou dar um exemplo pra vocês. A gente teve uma cliente que ela é biomédica, então trabalha com a área de estética. E essa é uma área também que foi super poluída nesse contexto de sempre verdinho, dourado, é isso. E adendo dourado não é cor, é muito importante salientar isso, porque a galera quer muito usar o dourado e ele é péssimo pra aplicações como um todo. Então, ela chegou pra gente e falou, cara, eu quero sair do tradicional. A Jana, ela foi... enfim, enfermeira, biomédica no hospital infantil por muitos anos. Então, ela tem um nível de carga, de propriedade gigantesco no que ela faz. E, cara, rosa, dourado, não combina. Não fazia nem sentido. Então, a gente fez um branding trabalhado num marrom bem terra, com branco e bege. E, cara, aquilo trouxe uma sensação de eu falo com o público A mais, assim, num nível em que, obviamente, ela pode até cobrar muito mais por aquilo que ela tá fazendo de procedimento, porque a marca dela diz isso. Então, é muito importante ter esse senso de o que essa cor significa. Será que eu tô conversando com o público certo? E se vê como uma marca também, né? Não se vê, né? Já passou da hora, eu acho. Principalmente o ramo beauty, que é uma área que cresce muito. E acho que é uma das que mais cresce, ano passa ano. Sempre tá tendo um crescimento muito legal. É as meninas se verem realmente como marca e entender, cara... Por mais que ainda não é regulamentado, tu pode fazer dar muito certo. Posteriormente, vender cursos, se é o teu interesse. Ter toda essa bagagem já estruturada, né? Pra quando tudo acontecer, só gerenciar toda a parada mesmo. Mas seguindo então, Bia... a gente já falou sobre a questão do maior erro cometido, que elas não terem validação, elas não conseguirem saber muitas vezes o que elas querem comunicar, né? Então é importante saber com quem você tá comunicando, o que você tá vendendo e pra quem vai ser isso. E a partir daí você faz todo o teu branding da tua marca, ver se também vai combinar com você, né? Porque não é que as cores vai, por exemplo, o preto fala com o público A, que na hora tu pensa, cara, eu quero vender pro público A. Cara, mas será que você quer mesmo? Sabe, o que é querer vender pro público A? Exatamente. Sabe? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer ganhar grana, mas assim, como é que tu vai conseguir estruturar isso, sabe? Então não é só um querer. Será que esse é o meu público hoje? E tá tudo bem se você quer se não ele. For isso. E se você vai alcançar ele ao decorrer do tempo. E tá tudo bem. Saber estruturar isso, né? E entender que também se precisar mudar lá na frente, tá tudo certo também. Com certeza. Bora lá. Por isso que existe o rebranding. Por isso Porque a gente faz justamente isso. Vai definindo com o que a gente vai trabalhando no decorrer dos anos. E assim, Bia, tu já deve ter agenciado muita gente ou feito mídia de muitas empresas também. Qual que, na tua experiência de anos, que faz 4 anos já que você tá com a tua agência, mas levando os anos que você é influenciadora, qual que foi o maior perrengue que tu viveu no teu empreender até agora? Olha, perrengue de empreender...
Eu acho que... deixa eu pensar em alguma coisa assim, porque óbvio, né? Pra mim, a maior dificuldade, assim, foi ter começado do zero de novo como influenciadora. Mas pra mim, o maior perrengue é tentar seguir um script das marcas e que ele não comunica de fato com a audiência. Então, é de fato desconstruir isso. Então, claro, poderia ser um perrengue mais... mais prático. Olha, não, mas eu acho que deu perrengue prático. Ser mãe, empresária, Meu Deus, influenciadora. Esse cara, é um porque tua perrengue, filha assim, é um ó, bebê, né, na verdade, né? 4 anos. é o tempo que eu tenho de agência. Então, eu decidi, me mudei de estado, decidi começar tudo isso assim, ó, no auge da maternidade. Então, digamos que o maior perrengue que eu já passei foi equilibrar todos esses pratos. Que eu acho que, pra nós mulheres, esse é o principal que todas nós passamos, né? Então, seja na carreira, seja essa saída do mundo do CLT pra ser empreendedora. E aí tem algo importante que eu não comentei aqui, que aí entra nesse contexto. Quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos e meio de agência, eu decidi que eu queria ir pro CLT de volta. A agência continuou, eu tinha mais de 10 influenciadores, a gente já tinha clientes mensais, já tinha pessoas que trabalhavam comigo. Mas eu senti a necessidade de entrar dentro do mundo corporativo de novo. Óbvio, financeiramente falando, isso seria muito bom. Sim. Mas muito num contexto de reaprender como funcionava o mercado. Porque estava em Joinville há 2 anos e meio. Então, o mercado, pra mim, era muito olhando pro mercado de São Paulo. Sim, E verdade. o mercado de São Paulo é frenético. Então, a gente trabalha, e pra mim foi muito diferente, a gente trabalha final do ano até... meia-noite, 10 da noite. Então, agora, por exemplo, se for na minha cidade, em qualquer cidade do estado de São Paulo, todo mundo fica aberto, das 8 da manhã às 10 da noite. Não existe parada pra almoço, não existe nada disso. Vamos trabalhar até dia 24. E quando eu cheguei em Joinville, essa realidade, ela não existe, gente. Os queridos fecham às 6 horas da tarde. Pra você que não é joinvilense, que não conhece Joinville, gente, eles fecham na hora do almoço. Que isso? Como assim? A maior cidade do estado. Exato. Então, chega final do ano, dia 15, nada mais funciona. Não. Então, pra mim, foi um baque de cultura muito diferente. E quando a gente fala de estrutura de negócio, isso também é diferente. Totalmente. Então, eu falei, cara, eu preciso entender como é que funciona o mercado aqui. Então, eu fui pra dentro de uma startup aqui em Joinville, a Conta Azul. Fiquei 1 ano trabalhando lá e aprendendo sobre experiência do cliente. Isso foi, assim, transformador pra mim. Eu falo que a Conta Azul teve um papel extremamente importante pra gente. E esse desafio também foi muito pontual, assim, porque parece um retrocesso. Sim. E, às vezes, para uma empreendedora, ela olha pra essa possibilidade como uma possibilidade que não existe. Cara, eu saí do CLT, tô trabalhando na minha empresa, tá dando certo, mas às vezes eu preciso de um outro capital. Às vezes eu preciso de mais informação. Eu preciso de um pouco mais de network, principalmente pra quem muda de cidade, de estado, de profissão. Contatos, no geral. E tá tudo bem. É um passo pra trás pra dar 5 pra frente. Eu não me arrependo, assim, ó, nem por um milésimo de segundo de ter segurado esses 2 pratos ao mesmo tempo. Então, eu fiquei 1 ano na Conta Azul, fazendo toda a gestão lá e trabalhando dentro da minha empresa. E sendo mãe. Filha, casada, mãe de pet. E sem rede de apoio nenhum aqui em Joinville, né? Nossa família é toda de São Paulo. Rindo de nervoso real. Nem me fale. Mas a experiência que isso me trouxe pra dentro da empresa é surreal. Então, claro, não tô dizendo pra elas largarem os seus empreendimentos, não é isso. Mas é que às vezes faz sentido, Se ver fora da caixa, né? Se ver fora da caixa, dar um passo pra trás e falar, cara, talvez eu precise mesmo ir 1 ano dentro de uma empresa, voltar pra esse contexto de trabalhar só os finais de semana no meu trabalho, de noite, pra que eu dê um gás de fato naquilo que eu tanto almejo e sonho. Sim. Eu precisava. Eu acho que principalmente quando assim tá ainda no início, ou quando deu uma queda de por alguma situação, é você se olhar fora da caixa mesmo. Sim. A gente, semana passada, eu tive uma conversa com o Rafik, que trabalha aqui com a gente, e ele falou muito sobre isso, assim, a mulher que é mulher, é mãe, é empreendedora, tem que lidar com vários pratos mesmo, tem que entender que, cara, quando tu tá focada com 3 pratos na tua mão, tu não vai conseguir ser 100% em todos. E tá tudo bem? E tá tudo bem.
Só estipule até quando é o teu limite. Exato. Né? Pra que isso não fique desgastante. Então, cara, vou equilibrar os 3 pratos, vou dividir meio a meio, 33,33% da minha energia pra cada pratinho, até dia 24 de dezembro, porque eu quero dar o meu gás até aí, pra depois eu conseguir ser 50% em um, e assim, equilibrando, né? Até porque a gente não tem como saber o dia de amanhã. Exato. Então, pra quem passou pela pandemia recentemente, a gente sabe que simplesmente do nada as coisas mudam e, cara, tu perde totalmente a estabilidade que tu tinha. Então, pra uma empreendedora que há 1 ano saiu do CLT, porque agora o negócio tá dando super certo, agora eu tenho muitas clientes, e eu tô fazendo leste, assim, ó, com várias pessoas, parcerias, influenciadoras. Do nada vem uma pandemia. 40 dias fechado. Exato. E do nada vem, sei lá, uma doença que tu não esperava. E agora eu vou ter que recomeçar de novo com os clientes. Ou vem um filho. Exato. Quantas mulheres que eu conheço do meio beauty que, cara, engravidaram. E aí vão olhar pra situação do tipo, cara, agora são 4 meses em casa. Como e que eu vou fazer isso? o quê? Tá tudo bem? Tá, e se na volta, porque eu não tenho mais tantas clientes, eu precisar ir pra um salão de alguém. Vai! Se eu precisar fazer um trabalho meio período, se eu ir pro CLT e voltar pra esse contexto. Mas não desista do seu sonho. Exato. Faz o que precisa ser feito, né? Porque adianta ficar ali batendo a cabeça. Meu, eu vou continuar. Não seja o que for, porque é o meu sonho, é o que eu entendo. E pode ser e vai acontecer. Mas talvez é necessário dar um passo pra trás pra dar mais 5 pra frente. E tá tudo bem. Vai tirar dessa experiência, cara, coisas assim, ó, gigantescas. Além de entender os limites, é também perceber que, cara, são realidades diferentes, as coisas mudaram, como você mesmo disse, e entender que, velho, vou ficar me frustrando com esse bagulho? Chega um momento que eu vou ficar com o ranço daquilo, Exato. não vou querer nem mais sentir o cheiro daquilo e tu ali. começa a achar que não era pra ser. Não era pra ser, não era pra mim. Não era pra mim, deu errado o meu negócio. Não é bem assim, é que talvez só precise recalcular a rota. Sabe quando o GPS vê que, tipo, meu, aqui tá com trânsito demais, deixa eu ir por outro caminho? Esse outro caminho, ele é válido, e tá tudo bem pegar ele às vezes. E sempre vai ter algum caminho. Com certeza. Né? Não tem aquela coisa assim de, cara, nasceu um filho agora, agora já era. Agora vai ter que... O que vai fazer, sabe? Então, assim, calma, né? Calma, vai ficar tudo bem. Só recalcula, não faz nada por impulso também. E tem essa noção mesmo de que, cara, se tu precisou pausar... E eu gosto muito de Respira, contar isso, porque às vezes quem me conhece pouco e vê só parte da minha história, por exemplo, olha pra esses 4 anos de agência e pensa, cara, que evolução, cresceu horrores, foi só pra cima. E, cara, não foi. Então, a decisão de trabalhar dentro de uma empresa, foi obviamente, no meio do negócio. Porque, cara, uma hora deu uma baixa, eu preciso de mais conhecimento, eu preciso... Então, vamos lá. Água bate na bunda, gente. A gente tem que fazer acontecer. Bora buscar. Então, eu gosto de salientar porque, cara, se aconteceu comigo, pode acontecer contigo e vai acontecer com outras pessoas e tá tudo bem. Não, e principalmente a gente falando do mundo beauty, assim, eu vejo que é muito estrelismo muitas vezes. E daí acaba distanciando as próprias colegas de profissão, sabe? Porque vê aquela pessoa num pedestal muito grande e daí fala, cara, meu Deus do céu, mas deu tudo muito certo, nossa, que sucesso maravilhoso, como é que eu queria muito, e faço, eu não vejo isso, e a pessoa vai se frustrando e vai se colocando naquela caixinha. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas também não querem falar sobre esses momentos que foram chatos, entendeu? E existe na vida de todo empreendedor, qual que seja o tamanho do empresário, vai ter muito problema. A questão é que, comparando a realidade, por exemplo, da Virgínia, ela tem uma caralhada de gente pra resolver os BO, entendeu? Ela só vai lá e mostra as promoçõezinhas que ela quer e que ela precisa, porque essa realidade dela hoje permite, né? A nossa, a gente vê o problema sentando no nosso colo e a gente tem que resolver. E é muito fácil, né, olhar pra histórias que já deram certo. Exato. A gente pega a Natália Beauty, por exemplo, em que é super do mundo beauty de vocês, do público de vocês hoje. E, cara, ela nem sempre foi a Natália Beauty. Sim, totalmente. Ela era só a Natália antes. Quanta coisa ela passou nesse processo pra se tornar a Natália Beauty. Muita coisa ela não mostrou, muita coisa a gente sabe que não... Sim, que não tem como também, não tem como mostrar, mas se você for a fundo da realidade dela e de tantas outras do mundo beauty, tu vai encontrar muito perrengue ali no meio. Muito empréstimo,
muito confiança nas pessoas pra poder ajudar, muito preciso terceirizar isso aqui porque senão não vou dar conta de fazer. E, cara, a gente precisa fazer isso. Os meus pais sempre foram a minha maior inspiração nesse contexto, meus pais são empreendedores, a vida toda foram. E quantas vezes eu vi o meu pai saindo de dentro, vai ser um pet shop, sei lá, 20 anos talvez, e quantas vezes eu vi meu pai saindo do pet shop pra poder ir trabalhar como representante comercial, pra trabalhar, ele foi trabalhar num posto de gasolina uma época, porque, cara, aqui deu uma baixada, vamos precisar fazer uma coisa pra conquistar mais. E tá tudo bem, e o pet shop tá lá há sei lá quantos anos, e aquilo continua, e é a maior fonte de renda deles, mas, cara, precisou, segunda alternativa, vamos pra outra coisa. Então, não dá pra ficar parado só porque, cara, é meu sonho. É meu sonho, eu vou até o fim, vou me endividar, sabe? Vida chega num contexto assim, não, cara, olha pra outros ares. Tá tudo bem outras profissões nesse momento. Sim. E assim, entender também que eu acho que o bombeiro decidiu fazer um show agora. De boa fé. Eu acho que também é uma questão, assim, principalmente disso de ver outras profissões. É porque é vendido muito que, cara, é o teu sonho, é teu propósito, não desiste. Sim. Cara, mas não é uma questão de desistir, às vezes é uma questão de, cara, o teu sonho tá aqui, ele tá acontecendo. Sim. Mas deu uma pausa agora, então vai buscar uma alternativa pra que daí sim o teu sonho não morra. Sim. Se tu ficar sentadinha lá, principalmente falando das meninas, que a realidade delas é estar dentro de um estúdio, que tem a maca delas, o mocho, um carrinho auxiliar, não tem cliente, elas não sabem mais o que criar de conteúdo pra trazer cliente, porque estão criando muita coisa e acabam, às vezes, não conectando com o público delas, e elas ficam lá sentadinhas esperando, mas uma hora vai vir a cliente, uma hora vai vir a cliente. Não, vai fazer outra coisa. Se tu não se mexer, as coisas não vão acontecer. Movimento gera movimento Exatamente. sempre. Então, assim, cara, vá fazer uma coisa diferente, né? Enquanto tu falava, me veio à mente uma ilustração. Tipo assim, você tem uma maçã e tu precisa cortar essa maçã. E aí, você tá lá cortando a maçã, tá dando super certo, você tem uma faca de serrinha. Dali a pouco, essa faca de serrinha, ela fica cega. Acabou a serrinha dela e, cara, tu fica tentando ali, a hora que tu vê tua mão tá toda machucada, e a maçã não corta. O que eu faço? Eu continuo usando a mesma faca cega? Não, cara. Eu vou atrás de uma nova faca. Que vai cortar a maçã. Nem que essa faca precise ser de um cabo rosa. Vai se adaptar, né? Vai se adaptar. Exato. Então, cara, não vai tentar abrir a maçã na mão. Tu precisa de uma faca. Então vá atrás da faca. Então procure outras alternativas. Então, digamos que se tivesse um conselho que eu pudesse dar é esse. Não se prenda, não se limite àquilo que por um momento tu decidiu fazer. E se hoje tu precisasse ainda ir de novo pro CLT, tu iria? Cara, iria. E quem me conhece, quem trabalhou comigo na Conta Azul sabe, daria o melhor de mim, assim, ó. Mas óbvio, pelo tempo esse que é o meu sonho. Eu vou construir, minha agência vai acontecer, eu acredito muito nesse potencial. Mas se eu precisar ir de novo ali, cara, eu vou e tá tudo bem. E vamos construir de novo. Porque assim, não tem um tempo exato, né? Porque também a gente calcula o nosso sucesso na régua de outra pessoa, né? Com oportunidades diferentes, com vivências diferentes, com tudo diferente que a gente já falou. Então assim, parar um pouquinho de olhar também pro sucesso dos outros e olhar para o que você tá fazendo agora e pra onde você quer chegar. Porque o sucesso é individual. Com certeza. Né? O seu sonho ser realizado, ele é individual. Cada um pode ter uma equipe, que cada um vai ter um sonho específico e tudo mais que vai te auxiliar. Demora muito pra acontecer de repente. Então, exatamente. Um dos nossos influenciadores é o Pastor Lipão, ele da Onda Dura. E ele fala muito isso, sabe? Então, essa frase, ela cravou em mim de um jeito que, cara, demora muito pra acontecer de repente. De repente, tu olha e fala, cara, tenho 6 funcionários. Mas ontem eu era... Só eu. Agora são 6 pessoas. Uau! Mas demora muito pra acontecer de repente. Então, não foi do dia pra noite. Ninguém começa tendo sucesso. A não ser, obviamente, que tu seja o filho do Leonardo. Exato. O Zé Felipe, que casou com a Virgínia. Foi muita coincidência, né? Aí é de repente, né? Tipo assim, do dia pra noite. Ok? Mas a não ser que tu não seja essa pessoa... Vai ter que ralar, né, meu amor? Faz parte do processo. Ai, Bia, antes da gente encerrar, deixa eu te dar um presente nosso do Pato da Leste.
Pode abrir Posso a tua abrir? É isso que eu ia canequinha. perguntar. Posso abrir? Vê, porque a gente que trabalha com o Legal. online, com o digital, o cafezinho sempre tá presente na nossa rotina. Que lindo! Adorei. Uma caneca pra você chamar de sua. Com certeza, já vou usar muito mesmo. Ai. E posso fazer meu merchan agora? Por favor. Um pouquinho mais? Então, gente, quem tá seguindo a gente já chegou no patamar de, cara, agora é o momento de eu terceirizar as coisas. Isso é importante, né? Extremamente Também importante saber reconhecer, né? Saber o meu limite. Então, até aqui eu fiz, até aqui eu investi, eu fiz eu mesma. Uhum. Mas chega um momento que tu precisa passar isso pra outra pessoa fazer, e alguém de confiança. Então, obviamente, quero deixar essa indicação. A minha agência hoje chama Bertolucci Agência. É um reflexo daquilo que a gente é, porque o significado de Bertolucci é brilhante. Então, a gente quer, de fato, trazer brilho pro teu negócio. Então, se você precisar de qualquer demanda nesse sentido, seja captação de vídeo, edição de vídeo, branding, cuidar das tuas redes sociais como um todo, a gente tá super à disposição para isso. A gente construiu, então, um time muito legal e muito bacana que atende todas essas áreas. E é isso. Quiserem acompanhar mais sobre a minha rotina, podem me seguir no meu perfil pessoal, que também é Bertolucci B. É tudo em cima, é o branding da marca. O branding tá totalmente direcionado. Isso é muito importante. Vocês acham que esse vestido aqui dessa cor é por quê? Quem entrar no meu Instagram vai entender. Sempre tem um propósito e um porquê. Sempre tem um propósito e um porquê. Isso vai ficando automático no dia a dia, vocês vão vendo. Isso é muito legal. E fiquei muito feliz de ser convidada para estar aqui. Com toda certeza é uma honra poder falar nesse podcast tão legal que ajuda tantas empreendedoras da área beauty. E eu sou uma apaixonada pela área beauty, amo. Então fica o meu super beijo. E tô muito feliz de ter sido convidada. Eu que agradeço, Bia. Foi um prazer te ter aqui. O Fio vai estar deixando na descrição do vídeo, você que tá seguindo, acompanhando a gente aqui pelo YouTube, os teus arrobas ali também, o arroba da tua agência, pro pessoal começar a te conhecer. Quem já conhece, já se mexe, faz algum trabalho aí, porque a gente sabe mesmo o quanto é dificultoso a gente que empreende. Eu acho que falando da rede social, é uma dor muito grande, assim, porque principalmente o empreendedor que tá iniciando, porque a gente tem tanta coisa pra fazer, tem tanto prato pra equilibrar mesmo, né? Entre o vender, o divulgar, o fazer finança, o gerenciar, o delegar. Na maioria das vezes, tu não sabe nem por onde começar a delegar. Então, ter alguém pra trabalhar, pra te suprir essa necessidade e essa tua dor da parte da tua divulgação, ou alguém que vai te dar esses insights que na maioria das vezes tu não vai conseguir sozinho, é perfeito. Então, sigam o Instagram deles, tanto da agência quanto o da Bia. Eu já sigo os dois, a gente já acompanha ali. Sempre tem muito conteúdo massa, dicas práticas também pra colocar. Então, é super válido pra você que não tem quem te ajude, você tá sozinho. Pega algumas inspirações lá mesmo. Nada se copia, tudo se transforma. Exatamente. Coloca nas cores que você tem aí da tua logo e segue o baile. Isso aí. E é isso, Bia. Antes da gente encerrar, a gente falou muito sobre a Bia empreendedora, a Bia mãe. Mas quem que é a Bia quando ninguém tá olhando? Quando ninguém tá lá na rede social acompanhando? Cara, a Bia, quando ninguém tá olhando, eu sou uma pessoa que, por mais que aparento ser muito forte aos olhos de todo mundo, eu sou uma pessoa extremamente sensível. Então, eu tô sensível e intensa. Então, com uma amizade, com, enfim, um trabalho, com o que for. Então, acho que tudo aquilo que eu levo dentro do trabalho, quando eu tô fora dele, e quem tá mais perto de mim sabe, eu levo as coisas numa intensidade, assim, gigantesca. Então, cara, a pessoa se aproximou de mim, eu vou dar 101% daquilo que eu sou, sabe? Então, quando ninguém tá olhando, eu sou essa pessoa extremamente intensa e, obviamente, muito sensível. Não parece, mas eu sou. As pessoas às vezes acham que eu sou, tipo, uma super-heroína, assim, que eu não choro. Sabe aquela coisa bem mais prática. Empoderada, sabe? Obviamente, no trabalho me exige ser assim. Mas quando ninguém tá olhando, eu sou aquela pessoa que chora, que tipo, ai, eu não acredito que isso aconteceu. Mas no dia seguinte a gente enxuga as lágrimas e vamos, galera! Bora, então, sacode. Quando ninguém tá olhando, eu sou essa pessoa ainda mais intensa e sensível que ninguém vê no dia a dia.
Ai, que legal, Bia. Prazer imenso mesmo te receber aqui mais uma vez. Obrigada por ter aberto o coração, ter falado sobre tua trajetória, ter falado sobre si mesma, sobre o início da tua empresa, sobre tuas frustrações também, que é bem importante. Espero te ver mais vezes aqui nessa poltrona também. Muito sucesso pra ti e pra tua agência. E é isso, gente. Obrigada à produção também. Obrigada a vocês que ficaram até agora no final do vídeo. Até o próximo, então. Beijo. Beijo. Ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte. Na mão a gente bate. Pá toda laje no ar. Palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar. Com cílios a brilhar sem parar. Cavando fashion.